Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você vai ver essa revisão aqui. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Bem-vindos a mais uma gravação de um Tira Dúvidas, super revisão do módulo. Esse aqui é um módulo gigante, na verdade, né? Módulo de fundamentos e nivelamento de banco de dados. A gente chama de módulo de banco de dados, tá? Ele começou como somente com esse curso aqui de fundamentos, tá? Aí o que aconteceu, né? A gente percebeu que, cara, tinha uma galera que não sabia a parte mais básica do negócio. Aí a gente resolveu colocar esse nivelamento e a gente viu que pô, a resposta foi muito boa, tá? Então por isso agora a gente tem essas três partes. Mas especificamente para vocês do EAD, é, o laboratório 1 e 2 são opcionais, tá? A gente gosta mais que realmente eu fiquei mais focado em querer ver como é que vocês fariam o laboratório 3. E, obviamente, os outros laboratórios, o 1, o 2 e o 3, dos fundamentos, eu quero ver eles completos, da parte mais técnica que eles exigem. Tá? Então, assim, é um módulo longo, porque é uma coisa muito importante dentro do stack, das coisas que a gente faz em programação web. O banco de dados é uma coisa central. Vocês já viram eu falo várias vezes disso aí durante a aula. Então, eu vou ficar chovendo aqui no molhado. Tá, vamos lá. Coisas que eu gosto, que assim, como vocês sabem, a dinâmica aqui nessa minha revisão é apontar para vocês as coisas que eu acho mais importantes a gente tomar cuidado aqui quando a gente está fazendo cada uma das etapas aqui do negócio. Então, falando sobre a aula de modelo conceitual, o que eu acho importante comentar com vocês aqui, né? Vocês entenderem por que isso aqui é importante, cara? Assim, acho que o mais importante é por que a gente tem que fazer um modelo conceitual? Por que a gente não vai direto logo nas tabelas, tá? Porque a grande parte dos problemas dos sistemas web é a pessoa não entender o problema que ela está fazendo. Elas subestimam muito o poder de fazer um bom banco de dados e elas subestimam demais os problemas que acontecem quando um banco de dados é feito de forma inconsistente, de uma forma errada, tá? Então, assim, fazer um esquema R, você não está fazendo a solução do problema. Você está entendendo o problema. E esse que é o diferencial de fazer um bom modelo de banco de dados. Mostra que você entendeu o problema. E isso aqui, o esquema, o que ele é na verdade? Ele é uma forma sem ambiguidade de descrever uma situação. Tá? Uma coisa que não se fala muito em muitos livros, não sei o que, tá, é que você não tem que atender só uma descrição para fazer um modelo. Você tem que entender quais são as perguntas que um modelo tem que responder. Tá? E uma coisa importante, ele não é a modelagem de um sistema. Acho que esse é o problema mais crônico hoje em dia quando a gente fala de banco de dados. As pessoas modelam sistemas e dentro do sistema existe um cara chamado banco de dados. O banco de dados não é o modelo do sistema. Tá? Ele não, o objetivo dele não é gravar fluxo de informação, quem faz o que. Ele não é um diagrama de sequência, um diagrama de estados, ele não é um diagrama de colaboração, ele não é um diagrama de função do sistema, ele não é nada disso, tá, galera? E isso é porque que é importante falar, porque muitas vezes as pessoas modelam aqui o que era para ser uma outra coisa, e isso aqui acaba sendo um modelo completamente errado, tá? Então, o que eu acho legal comentar sobre isso, esse cara aqui, apesar de haver um modelo orientado a objeto, as pessoas não estão acostumadas a programar orientado a objeto. É o primeiro ponto. Então, se ela não está acostumada a programar orientado a objeto, elas programam estruturado em linguagem orientada a objeto, elas também não estão acostumadas a fazer diagramas OO consistentes. Então eu digo, cai no modelo entidade de relacionamento, que ele é bem simples, ele tem uma vantagem de ser muito fácil de apresentar até para pessoas não técnicas. Então, uma pessoa que não é da área de computação, ela consegue entender esse cara aqui melhor do que esse cara aqui. Por incrível que pareça, tá? Isso é uma experiência que eu tenho já de anos de mercado que eu posso dizer para vocês. Uma pessoa leiga consegue absorver melhor uma explicação do que um ER e te ajudar, tipo um stakeholder. Você está conversando tal, e você mostra que olha, as relações tal, das coisas que existem, porque uma pessoa ela não entende de sistema, mas ela entende do mundo real, ela entende do problema.
ela consegue te ajudar mais se você usa uma linguagem como essa do que uma linguagem como essa, tá? Coisa importante, né? Quando a gente faz um modelo conceitual, como o modelo R, a gente nunca pensa em, eu vou fazer isso em banco de dados, em relacional, eu vou fazer em SQL, MySQL, eu vou fazer em MongoDB, eu vou fazer em CoachDB, eu vou fazer... A gente não pensa nisso. Nem deve pensar. A gente pensa em descrever um problema do mundo real. Acho que esse o que a gente tem, é o maior esforço do analista de sistema nessa hora, do cara que está fazendo o problema, que vai modelar um sistema web, na hora de fazer o modelo do banco de dados, não modelar sistema e não modelar uma solução, é modelar um problema. Você está descrevendo um problema na forma gráfica aqui, tá? Então, lembrando as entidades, assim, entidades, o que eu gosto de lembrar para você? É sempre responder aquelas 3 perguntas que vocês viram falar no vídeo, né? Não pode ter só uma. Você nunca faz uma entidade para guardar só uma pessoa. 2. Você não pode fazer uma entidade que você não tem como identificar de forma única todos os elementos dela. 3. Você não pode fazer uma entidade se em tese não vai ter nada para guardar sobre aquela entidade. Tipo, eu vou fazer uma entidade para esse cara aqui, mas tu tem interesse em guardar alguma coisa sobre isso? Cara, na verdade não, mas é que ela aparece ali no problema. Cara, se tu não tem nada para guardar sobre ela, se não vai ter nenhuma pergunta feita sobre ela no sistema, a gente não vai guardar nada. Então, a entidade tem que ter essas 3 perguntas respondidas, tá? Relacionamento, o que é importante a gente lembrar de relacionamento? Cara, eles é que fazem a ligação das entidades, porque não existe em um banco de dados entidade sozinha. É muito assim, na descrição de um problema, cara, se aparece uma entidade isolada, não está ligada no banco, cara, ela tem um problema. Isso aí, tem alguma coisa errada nesse modelo, tá? Se existe uma entidade, ela está ligada com alguém. Dentro do problema, tá? Eu estou falando da descrição do problema, não da solução. Né? Dentro, quando a gente faz soluções assim, eventualmente aparecem umas tabelas auxiliares ali, isoladas e tal, mas não é o problema, a gente está falando de uma solução, tá? Atributo. Então a gente viu que tem diferentes tipos de atributo. Uma coisa importante, quando você modela um problema, você modela o problema, você não modela uma solução. Então, quando você coloca num diagrama entidade de relacionamento, vou colocar aqui o ID da pessoa, não sei o que, tal. Pô, beleza. Isso é interessante quando a coisa não tem a sua chave. Então, assim, as entidades elas têm atributos que podem ser usados como chave. Tipo, uma pessoa tem CPF, um computador tem um notebook, tem um serial, coisa do tipo. De preferência, usem sempre as entidades naturais das coisas, tá? Vocês viram comentar isso, estou só reforçando que é importante. E a entidade, o atributo-chave, o que é a importância sobre ele? Todo mundo tem que ter ele, o atributo-chave é universal. 2. Ele não pode mudar, então um atributo-chave é uma coisa que você coloca, não tem como dar alter nele, não dá para mudar não. Tu tem que apagar aquele cara todinho e inserir ele de novo com o atributo correto, mas tu não tem como alterar o atributo. Então o atributo-chave é imutável. E 4, ele tem que ser único. Então assim, é único, não pode repetir. 2, é universal, todo mundo tem que ter. Não pode ter um cara assim, esse cara aqui não tem chave. Não, todo mundo tem que ter chave. 3, é imutável. Então, imutável, único e universal. Então, 3 características dos atributos chave, que são os mais importantes aqui, tá? Tem outros que eu comentei, mas esses aí são os que a galera comete mais erro, então é para atentar para eles, tá? Isso aqui, aí vocês viram comentar sobre esse problema aqui do modelo, tal, alguma coisa do tipo assim. Aí, para praticar comigo, eu imagino que quem fez esse cara aqui, depois eu vou dar uma, assim, quem submeter esse cara aí era opcional, obviamente vai receber uma avaliação e um comentário meu sobre o modelo, tá? O que eu gosto de comentar hoje em dia sobre o uso de IA para auxiliar você quando você está fazendo um modelo desse. Você faz o modelo primeiro, tá? Monta o teu modelo. Depois você coloca a mesma descrição numa IA e vê o que ela gera, tá? As IAs, elas não sabem gerar modelos conceituais dessa forma como a gente está vendo aqui, tá? Elas vão gerar quase que tabelas, tá? Mas você consegue tentar entender se, pô, eu coloquei um relacionamento diferente, se ela fez mais complexo, porque eu vou falar para vocês. Em tese, elas vão fazer mais complexo do que é necessário. Muito provavelmente. Porque ela vai tentar, elas têm a característica de expandir as coisas, tá? Então, o teu modelo, em tese, a tendência é ele ser mais simples e mais eficiente, tá?
mas ela pode te chamar a atenção para coisas que você também não esteja ter atentado inicialmente, e ela vai te ligar. Então, eu acho legal você fazer o seu modelo e usar ela como se fosse um comparativo do teu, tá? Como se você estivesse numa equipe de trabalho mesmo. Você está fazendo o seu modelo, outro alguém vem, ó, e faz críticas ao teu. Eu acho legal isso porque você consegue entender melhor os problemas. Isso aqui é que nem programar, galera. A gente só fica bom fazendo. Ninguém aprende modelagem olhando a IA fazer. Ninguém aprende modelagem vendo uma modelagem pronta. Ninguém aprende IA ou aprende a fazer modelagem vendo alguém fazer uma modelagem na frente dele. Não crie essa ilusão de que você entende de modelagem. Se você, diferente de qualquer outro método que você mesmo fazer, você tem que fazer modelagem, tem que ser várias, tá? Da galera que tá aqui, vocês devem ter visto em algum momento do vídeo, se eu deixei passar ali, eu perguntar quantas pessoas tinham feito um modelo ER no emprego. Tipo assim, o cara, quem já trabalha, galera? Quem já fez um modelo ER do zero no trabalho com o sistema? Cara, pouca gente levantou a mão. Bora fazer bora repetir essa enquete aqui. Vamos lá, levanta a mão aí. Quem no seu trabalho já teve que fazer um modelo ER do zero para um sistema? Modela aí, vamos lá, levanta a mão aí. Olha aí. Não é todo mundo, né, cara? Pô, olha aí. Então a galera, pouco, né? E assim, agora voltando. E quem fez modelo, tá? Olha aí, já faz 10 anos, cara. É um bom tempo, tá? Aí outra. Quem fez modelo de banco de dados somente quando estudou isso na faculdade, no curso, alguma coisa? Levanta a mão. Excluindo o Web Academy. Tem que ser todo mundo, pelo menos, né? Você vira isso pelo menos alguma vez na vida, né? Por que eu digo isso, galera? Porque assim, isso aqui é a parte crítica de um sistema. Tipo, imagina vai fazer um prédio. Tu não coloca a fundação. O que é que tu acha que acontece com 2 andares? O prédio cai. O prédio afunda, o prédio torta e cai. Eu não tô, assim, maximizando a área de banco de dados, não. Eu tô sendo bem realista. Se o banco de dados não funciona, não adianta TypeScript, não adianta Angular, não adianta front-end, não adianta paralelismo, não adianta AWS, nada, não adianta nada. Zero. Zero. É muito mais preferível você investir em saber fazer boas modelagens de dados para sistemas, para fornecer dados para sistema, para o modelo de banco de dados de um sistema, do que às vezes você fazer um negócio desse, se você vai ser um desenvolvedor web, tá? Por quê? Esse cara aqui é o que mantém a parada toda funcionando. Um ajuste errado aqui, tu mata a performance do sistema inteiro. O cara vai fazer otimização, nem precisava se o banco de dados fosse bem feito, tá? Então, isso é um senso de urgência que eu gosto de comentar com vocês, tá? Eu não estou maximizando aqui a importância, não. Eu estou dando realmente a importância que esse negócio tem para um sistema, tá? O modelo de banco de dados errado, cara, ele atrapalha pra caramba a vida de quem está fazendo o sistema web. Aula 2, o que eu gosto de comentar? Ó, lembrando, o que eu estou tentando resolver aqui é um curso de 60 horas. Tipo, de banco de dados, é um negócio gigante. Então, assim, é só para lembrar vocês coisas importantes para lembrar, tá? Aula 2. O que eu gosto de comentar com vocês sobre a aula 2 aqui, tá? É sobre o projeto lógico. O que é o projeto lógico? O projeto lógico é, eu vou passar isso pro cara que transforma realmente em tabela. Mas isso já é SQL? Não, isso não é SQL. Isso é assim, imagina comigo, se eu fosse fazer analogia com a construção civil. O modelo ER é o desenho arquitetônico da tua casa. Como é que vai ser o desenho arquitetônico, tá? Onde que vão ficar as coisas, aqui, ali, tal. Onde é que fica o projeto de iluminação, não sei o quê. O que é esse cara aqui, o projeto lógico? É a parte que você leva o projeto arquitetônico para um engenheiro, aí ele vai te gerar as plantas. A planta de construção, a planta hidráulica, a planta elétrica. Essa aqui seria a parada. Não é a construção ainda. Para vocês terem ideia, banco de dados é tão importante que ela tem essas etapas todas, porque é muito caro errar nisso aí. Como é muito caro errar uma construção, é muito caro errar um banco de dados. Não porque é caro o erro, é caro consertar erros.
Tipo, uma vez que o prédio já tá em pé, pô, tem que botar um negócio aí, cara, vai custar caro pra caramba. Exato. É uma analogia bem parecida, tá? Então, assim, o projeto lógico tem essa característica, ele cria as plantas do que a gente quer. Mas para fazer isso, existem certos passos, que é o que vocês estão vendo aqui, tá? Como a gente trabalha com um esquema, um modelo conceitual que tem conceitos orientados a objeto, que é o diagrama entidade em relacionamento estendido, tá? Então a gente primeiro faz aquele mapeamento das classes, associações, hierarquia, todo aquele negócio todo, e a gestão de integridade. Quem é que vai ser chave estrangeira, quem é que não vai ser, então, importante. E por que esse cara aqui para mim é muito legal, tá? Porque ele é totalmente dependente de um entendimento do problema lá no diagrama conceitual. As cardinalidades. Você entender bem o relacionamento numérico entre as entidades, cara, é totalmente importante para você fazer um bom modelo, tá? Então, nunca subestimem o potencial destrutivo que tem de você fazer uma passagem do modelo conceitual para o projeto lógico errado, principalmente com cardinalidade, porque as cardinalidades é que levam a gente a criar tabelas adicionais para os relacionamentos, onde que a gente vai colocar as chaves, assim por diante, tá? Então, acho que isso é importante lembrar. Acho que é importante usar ferramentas quando os bancos são muito grandes, mas para bancos pequenos, como esses que vocês vêm fazer aqui, tipo, tem 10 entidades, assim, 12 entidades, não dá, faz aqui. Quando começa a ficar um negócio muito grande, vocês vão ver modelos que às vezes são industriais, tá? Tem 50 entidades, 60 entidades. Pô, cara, tu não vai fazer isso no Excel. Tu não vai fazer isso aqui no Presentexto. Tu vai fazer numa ferramenta bacana tal. Paga normalmente porque isso é caro pra caramba, tá? Isso é muito legal. Aí vocês viram o modelo relacional tal. Que eu acho bacana. Essa terminologia que a gente usa aqui no modelo relacional é uma nomenclatura acadêmica, tá, galera? Mas vocês vão ver muito vocês falando sobre isso, tá? Só que uma coisa legal é a gente entender que existe uma definição engraçada, que é o que é o domínio das coisas, tá? Esse domínio aí eu acho muito importante vocês, assim, o projeto lógico, ele ainda obedece algumas coisas de conceito, do tipo, quando você fala domínio de um atributo, ele não está falando domínio do tipo, é domínio do atributo. O que significa isso? A gente tem um atributo chamado nome. No projeto lógico, isso aqui vai ser o domínio dos nomes. Você não fala domínio das strings. O domínio do conceitual ele é importante ele existir. Porque depois é que você vai fazer um mapeamento, tipo, eu vou implementar assim SQL. Qual o melhor domínio de tipo de dado onde eu posso encaixar um domínio conceitual? Aí você vai escolher os tipos mais adequados para cada um deles, tá? Então, esse cara aqui eu acho bem legal a gente ainda atender isso aqui quando a gente está entendendo, tá? Principalmente isso aqui, a diferença entre relação, atributo, tupla, domínio, esquema, tá? O esquema de uma relação ele é muito legal para a gente entender como um banco de dados vai ser estruturado no SQL, assim, e como é que ele vai funcionar depois quando ele estiver na fase de implementação, que esse aqui ainda é um projeto lógico, tá? Então a gente está vendo aqui as tabelas, as relações, tá? Os domínios e assim por diante. Aqui eu faço um comentário sobre chave, que é bem parecido com aquele do modelo conceitual, tá? Só que aqui uma coisa legal eventualmente no mundo real, você não vai fazer um conjunto de atributos para serem chaves, principalmente se há casos onde você vai ter que fazer busca na mão, ou a busca vai ter que acontecer de forma reiterada em cima de atributos que são concatenados, tá? Aí eu já diria que vale a pena usar um ID sequencial para esse cara, já que esses caras aqui, em tese, deveriam estar controlados de outra forma, tá? Então, atributo real, por que um atributo real é importante? Para evitar daquele cara do mundo real aparecer duas vezes numa entidade onde ele só deveria aparecer uma. Então, por isso que garantir a unicidade de certos campos é importante, tá? Acho que isso é legal colocar para vocês. E lembrar para vocês as restrições que um banco de dados vai ter que ter. Isso aqui vai levar vocês a pensar em alguns modelos de forma mais eficiente, tipo entender que um atributo só pode assumir os valores que está definido para ele. Às vezes o banco de dados não impede você de cadastrar um domínio que está fora, então você tem que fazer isso aí fora do banco, tipo, eu vou cadastrar uma coisa aqui que não é um dia da semana. Pô, cara,
Mas eu vou cadastrar isso como uma string. Como é que tu vai para garantir isso? Tu tem que ter uma função lá fora que garante isso. Ou tu implementar alguma coisa no banco de dados, um trigger, alguma coisa assim, que ao inserir um negócio, ele checa se aquele valor está dentro numa tabelinha de valores possíveis para aquela tabela, ou para aquela coluna. Aí assume. Não existe problema, pessoal, de uma regra de negócio estar em várias camadas de um sistema, tá? O que define isso é o quão importante aquela regra de negócio é. Se uma regra de negócio de um sistema é muito importante, ela vai estar presente em vários lugares, porque é uma segurança que aquela regra não vai ser quebrada, tá? Ah, professor, mas se eu quiser trocar uma regra de negócio importante, então troca nos 3 lugares. Ela é tão importante que ela precisa estar em 3 lugares para ser trocada. Para evitar de aconteceu um problema no front, o back-end deixa o problema para diante. Não, não pode. Aconteceu um problema no front e no back-end. O banco não deixa cadastrar errado. Então, entendam que não existe problema nisso. E a gente pode usar as restrições de integridade para reforçar também algumas regras de negócio, tá? Isso é bem importante comentar com vocês. A gente falou aqui de chave estrangeira. Sobre forma normal, o que eu quero comentar sobre forma normal, pessoal? Elas ajudam em certas horas e atrapalham em outras, tá? O que eu quero dizer? Tipo, você evitar uma coisa ficar se repetindo muito numa tabela faz muito sentido se você entende que aquela repetição vai te causar um prejuízo muito grande de storage. Tá? Então, assim, esse cara aqui, por exemplo, a gente está tendo aqui um problema onde você tem mais de um telefone numa célula. Isso aqui, quando você vê no Excel, tranquilo, não é problema. Agora, quando está num banco de dados, qual o problema disso aqui? Se tivesse só um telefone, eu poderia fazer uma consulta SQL simples e encontrava esse telefone. Me procura, me vê o endereço do cliente cujo telefone termina com 2231. Cara, essa consulta você faz no SQL instantaneamente e tem uma resposta. Agora, se o banco tiver guardado desse jeito que está mostrando essa figura aqui, cara, tu vai criar um problema ainda. Por quê? Quando alguém fizer essa consulta, não dá para fazer a consulta no banco de dados. Tu vai ter que puxar a string telefones para o teu back-end. Olha o problema que tu vai ter que fazer. Tu vai ter que fazer um processamento de string, porque tu vai ter que dividir os telefones, tipo, por um separador, que vai ser barra ou vírgula. Tu vai ter que fazer um tokenizer. Tokeniza os telefones. Aí depois que cada telefone aí que tu vai comparar se tem um número que tu está procurando. Então, um problema que podia ter sido resolvido de forma rápida no back-end, no banco de dados, tu vai puxar dado para o back-end e ainda vai fazer processamento de string no back-end, numa tabela que às vezes pode ser gigante, cara. Então, assim, cuidado com o atributo multivalorado. Então, nesse caso aqui, eu acho que é muito razoável formalizar, tá? Usar uma forma, tá? Então, assim, lembra, o negócio todo a gente tem que entender a consequência de não fazer alguma coisa. Quando a gente não entende a consequência, é o pior risco do mundo. A gente não saber o que a gente está fazendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. O segundo é esse cara aqui. Tipo, você juntar 2 tabelas, tá? E aquela mesma coisa tá milhões de vezes lá. Tipo assim, o nome do produto aqui, o código do produto 1, 2, 3, 4, o nome do produto tá aqui. Aí você tá vendo que esse produto aqui tá o código do produto tá aqui. Só que assim, esse dado aqui, alguém digita na mão. Tu vai ter o mesmo nome de produto com 80 variantes lá dentro, cara. Como é que tu vai saber o certo? Tá? Eu vou falar pra vocês. Esse cara aqui talvez seja um dos problemas mais comuns que tem. De problema de você ter 2 entidades estão presentes numa tabela só. Tá? Qual a hora que você não precisa fazer uma segunda forma normal? Normalmente quando tem relacionamento 1 para 1. Em vez de ser aqui está acontecendo um relacionamento 1 para N. Tipo, um pedido pode ter vários itens, tá? Que são diferentes. Aí nesse caso aqui tá errado. Aqui o que ele fez aqui, ó. O código do produto aqui está associado, tal, então ele tirou esse cara da tabela itens. Beleza. Agora, vamos supor que você tem uma tabela do tipo assim, uma pessoa só pode ter um endereço e um endereço só pode pertencer a uma pessoa. Aí você resolve separar. Se no teu sistema, toda vez que tu puxa a pessoa, tu tem que puxar o endereço, deixa uma coisa só. O motorista tem carro, e carro tem motorista, uma coisa do tipo assim, e só pode ter 1 para 1, nunca vai ter assim, eu tô dando um exemplo bem aloprado, tá? Mas talvez não seja verdade.
uma pessoa só pode ter um carro e um carro só pode ter uma pessoa. Pô, toda vez que eu puxo pessoa, eu puxo o carro? Não, professor, então deixa eles separados. São entidades separadas, deixa eles separados, tá? Então, tem situações em que esse cara aqui, ele ajuda muito a melhorar o banco de dados. Ele separa as coisas de modo que você evite de fazer consultas para uma entidade e ter que buscar em outra que não tem nada a ver com a história, tá? Então, esse aqui é uma situação importante de lembrar. E a terceira forma normal é quando você coloca todo mundo, literalmente, todo mundo que pode ser calculado, você tira. Os caras calculados só podem aparecer na consulta. É tipo aquela parada da idade, né? O banco de dados tem um atributo de idade da pessoa. Não, tu não guarda idade, cara. Tu guarda a data de nascimento. Na hora que você for fazer a consulta, pega a data de hoje, subtrai da data que está armazenada lá e você tem a idade da pessoa atual. Mas se eu quiser saber a data que a pessoa fez a matrícula, grava a data da matrícula, resolve. Aí você faz o cálculo na hora. Você nunca guarda atributo que pode ser calculado dentro de um banco, tá? Você sempre guarda o valor base da parada. Tipo, a não ser que fazer o cálculo seja caro. Isso aqui é uma observação importante aqui. Mas fazer o cálculo de uma coisa muito cara não é toda vez que acontece. Exemplo que eu vou dar para vocês. Aqui na Universidade Federal do Amazonas, a gente tem um sistema acadêmico, tá? E todos os alunos têm um coeficiente, né? Acho que vocês sabem esse conceito, né? O coeficiente de rendimento do aluno, tá? Para fazer o cálculo desse coeficiente, a gente tem que passar pela nota do aluno em todas as disciplinas que ele já fez, ver as faltas que ele já fez, fazer um ranking, aí tem um cálculo que é feito sobre isso aí. Imagina, isso está em várias tabelas separadas. A tabela de falta, a tabela de nota, a tabela de disciplinas, tal, com a matriz do curso. Então, é um cálculo que não é rápido de fazer. É bem difícil. Na verdade, ele é até bem complicadinho de fazer, tá? Então, assim, o que acontece? É um atributo calculado, mas o cálculo dele demora pra caramba pra fazer, assim, relativamente para um cara só. Tu acha que eu vou pedir para fazer aqui, fazer um relatório, cara, eu preciso do coeficiente de todos os alunos dessa turma. Cara, ele vai ter que fazer o cálculo do coeficiente de 50 alunos. Agora imagina, no início de um semestre, em que os alunos entram, todos os alunos da universidade, 20 mil alunos, 30 mil entrando lá, e vai ter que fazer o cálculo, toda vez que a consulta é feita, vai ter que fazer aquele cálculo. Cara, isso não faz sentido. É absurdo o desperdício de energia, de dado que ele vai ter que puxar para fazer o cálculo repetidamente. Então, nessa hora, faz sentido você deixar um atributo que já está calculado lá. Principalmente se aquele valor muda muito pouco, tá? Aí se o história dele for um pouquinho, aí melhor ainda, tá? Então, lembrem dessa diferença, tá? Então, assim, entre um cálculo que é feito instantaneamente, todos os dados estão naquela mesma tabela, ou tem um atributo que é calculado, mas o cálculo é feito com um monte de tabela separada e o cálculo custa caro. Nesse caso, pode deixar o valor lá bonitinho, porque vai custar caro repetir o cálculo, tá legal? Isso é uma observação importante que eu quero falar, porque no mundo real, cara, a gente fala algumas coisas, mas no mundo acadêmico você vai contra o que se impõe é a realidade, tá? Dependência multivalorada e reconstituição, não se preocupem com isso, cara. Isso aqui é tão raro de acontecer assim de forma frequente, que eu digo assim, se você conseguiu fechar a primeira, a segunda e a terceira forma normal, cara, tu fechou 98% dos problemas e tu não vai provavelmente encontrar nada parecido com isso. E para terminar aqui, a migração do conceito do modelo conceitual para o modelo lógico, tá? Coisas que eu gosto de lembrar aqui para vocês. É a chave substituta. Quando você quer agrupar pessoas numa fachada, você quer, eu tenho uma entidade diferente, mas eu preciso tratar elas como se fosse uma coisa só em relação a uma coisa. Isso aqui acontece muito no webcommerce, tá? Aqui a pessoa, um banco, uma companhia, um ente estrangeiro, não sei o que, tal. Eles são clientes. Pô, cara, não dá pra usar a mesma chave para todo mundo, então usa uma chave substituta. Esse cara aqui, bicho, é um clássico de um ótimo mapeamento de banco de dados, que você tem que saber. 2. Aí assim, o mais básico disso aqui tudo, né? É você entender como você faz o mapeamento que você viu no vídeo comentando, das entidades e relacionamentos para as coisas, tá? Tipo, você entender que as hierarquias são mapeadas de um certo jeito, que cada um daqueles caras lá. Então, principalmente você entender que
cada escolha de mapeamento tem uma consequência. Você tem que entender a consequência da escolha de mapeamento. Eu acho que isso é o mais importante. Próxima parte aqui, no nivelamento 3. Cara, nesse caso aqui, o que eu quero dizer? O que eu gostaria de apontar para vocês aqui, ou algumas dessas coisas que eu falei para vocês, né, sobre essa parte de normalização, tá? Tabela redundante, tipo uma tabela que já tem tudo calculado, em vez de ter que calcular tudo de novo, entra naquele mesmo passo. 2. Quando você tem uma entidade que você mapeou no teu sistema. Opa, fala, Marcos. Marcos, eu não posso adiar, cara. Infelizmente, cara. Infelizmente, eu não posso adiar, cara. A entrega das atividades é pro dia 22, tá? Os questionários que são associados à visualização dos vídeos, esse aí é pra segunda-feira. Esse aí eu não posso adiar, tá? A gente tá percebendo isso de uma... A gente tá fazendo uma experiência para entender se a gente consegue sanar uma preocupação que a gente tá tendo na coordenação do curso, tá? Mas a data da entrega das atividades da disciplina é dia 22, tá? Isso aí eu não mudei nada. A única coisa que eu criei foi esses questionários que são bem rápidos, tá? Vocês vão ver o vídeo e vão fazer a atividade, tá? É que a gente tá só preocupado com o andamento do curso em relação a vocês. Vocês vão ver que coisas estão acontecendo, entendeu? Daqui a pouco o Arcanjo vai comentar com vocês. Integrando com o NoSQL. O que eu quis comentar aqui com vocês nisso aqui? É que, primeiro, NoSQL não é um produto, NoSQL é uma filosofia. É tipo Unix. Unix não é um produto, Unix é uma filosofia. Você tem produtos que obedecem filosofia Unix, tá? Então, os Linux são Unix, os Unix são Unix, tipo, tem um AIX, é um Unix, entendeu? Ele é um produto, mas é uma implementação de uma filosofia. FreeBSD não é um Linux, ele é um Unix, implementa uma filosofia, assim por diante. NoSQL é uma filosofia. Acho que esse é o mais importante. Como é filosofia, você pode implementar a filosofia do jeito que você quiser, tipo... Eu posso fazer uma solução NoSQL usando MySQL? Pode. Por incrível que pareça, você pode ter uma solução NoSQL utilizando MySQL, ou usando Postgres, ou usando Oracle. Entendeu? É a forma de usar que faz a parada ser NoSQL, não é o produto em si. Agora, tem produtos já prontos que dão um suporte maior à filosofia NoSQL? Tem. Isso que é o interessante vocês entenderem, tá? Coisa importante, NoSQL envolve normalmente um dado massivo, tá? Mas dado massivo é qualquer coisa? Não, cara, dado massivo é coisa grande. Tão grande, tão grande, tão grande, que eu digo que não é muito comum a gente encontrar isso no dia a dia, tá? Pra vocês terem ideia, o Twitter levou um tempão para poder passar para a solução NoSQL. Até uma certa hora, ele usava MySQL, cara, e aguentava dado do mundo inteiro rodando, pessoal. Então, assim, ninguém vai dizer assim, porque tá lento. Não, brother, não tá lento, cara. O banco de dados foi modelado errado. E o banco de dados modelado errado, ele é lento em qualquer tecnologia. Se a modelagem é ruim, pessoal, não importa a tecnologia, ela vai ficar lenta. É aquela parada, não é a máquina, é o piloto, entendeu? É sempre isso. Então, assim, o que eu quero dizer aqui? Você pode juntar num mesmo produto de sistema web várias tecnologias de dados. Você pode ter uma parte do sistema em que fazer uma solução SQL é a mais adequada. E uma outra partezinha dele que a solução NoSQL é mais adequada. Fazer storage de log, fazer... exatamente, Antônio. O problema está sempre entre a cadeira e o computador, cara. Em um monitor, na verdade, né? Porque às vezes é um negócio só. A parada toda você tem que ter noção de que onde que a tecnologia NoSQL é importante? Usa ela. Onde que ela vai te trazer vantagem? Onde que ela te atrapalha? Não usa. Tipo, tecnologia NoSQL em tese não gosta de fazer join. Mas tem coisa que tu precisa fazer join, cara. Então assim, não usa ela vai te atrapalhar. Tem coisa que você vai fazer filtragem em cima de uma massa de dados enorme, tá? Pô, MySQL te atrapalha nisso. Mas talvez o NoSQL permita. Talvez seja mais fácil fazer algumas coisas distribuídas com NoSQL do que com SQL. Então, essa que é a parada que eu queria, assim, instigar aqui nessa etapa aqui, tá? Então, eu acho bem legal. E principalmente você saber que existe a diferença entre a filosofia ACID e a filosofia BASE, tá? Tem sistemas que você não pode fazer se não for ACID. Sistema bancário, de fintech, transacional, tal. Tem que ser ACID. Não pode dar...
Não pode duas pessoas fazendo um depósito no banco e somente contar o depósito de uma, o outro errado e todo mundo tá ok com isso. Não pode. Isso aí tem coisas que não dá para fazer isso. Tem sistemas que exigem que você seja neurótico e você usa uma solução neurótica. Tem sistemas que você pode ser mais relaxado. Fazer um blog de notícia, não sei o que, tal. Ninguém vai morrer, cara, sem querer escrever um texto, atrasar um pouquinho, depois fica. Não, ninguém, cara, mas num banco, num sistema de bolsa de valores, num sistema de controle de tráfego aéreo, cara, aí já diria pra ti que esse cara aqui já não seria tão bom, tá? Então, existe a situação que você pode usar os dois. Por que é legal isso? Porque antigamente não tinha o Base, a gente só tinha o ACID, então em sistemas que não era necessário ACID, a gente só podia usar ele, só tinha ele. Agora a gente tem uma opção, entendeu? Não significa que a gente tem que forçar a barra para sempre usar esse cara. A gente tem que analisar e descobrir quem é o cara que melhor me ajuda a atender os meus requisitos, tá? Acho que esse aí é a mensagem que eu queria passar aqui desse cara aqui, tá? Beleza. Esse aqui você deve ter visto eu comentar, rede social genérica. Se bem que eu sempre eu trato o modelo conceitual porque ele é importante a gente entender como a gente constrói os conceitos assim, e a importância do negócio, tá? Falando agora sobre parte técnica, né? Aí entra a parte de fundamentos, né? Que eu gosto de falar, que é a revisão de SQL e MySQL. Nessa aula aqui, qual os pontos que eu gosto de comentar assim, bem legal? É que a linguagem SQL, apesar de basicamente, hoje em dia, se vocês forem um bom desenvolvedor web, cara, tu nem vai encostar nela mais, tá? O problema todo é que, eventualmente, você vai ter que fazer um ajuste, ou, eventualmente, você vai ter que desenvolver sistemas onde você não vai poder usar um RM, cara. Aí, brother, tu vai ter que programar SQL. E é muito ruim uma coisa dessa aqui, tu tem que aprender em cima da hora, tá? Então, assim, aqui eu faço uma lembrança rápida de como SQL funciona, tá? Lembrando que esse cara aqui, você descreve como você quer o dado. Quem vai implementar como o dado vai ser obtido é o banco de dados. Por isso que o SQL é uma linguagem bem diferente de uma linguagem de programação normal, mas ainda é uma linguagem de programação, tá? E o produto MySQL eu acho muito legal. A gente usa ele aqui, mas assim, tem o Postgres, tem outros bancos de dados, a gente podia usar vários. O MySQL é mais um, tá? Por que a gente gosta dele? Porque ele, cara, tem farta documentação, é atualizado, não sei o que, tal, tem um monte de ferramentinha. Então é legal pra caramba a gente usar, tá? O que eu comentei com vocês aqui, o que eu acho legal colocar, tipo, eu tô aqui com o meu container. Lembrando, eu acho importantíssimo usar container, cara. Tipo, acabar com essa parada de a gente usar banco de dados, instalando na mão tal. Cara, não, galera, banco de dados agora é via container. Então, eu deixei para vocês aqui no material de aula, aqui no finalzinho, como configura uma SQL no container Docker. Usem esse cara aqui. A pessoa já sei usar mais, beleza, mas no mínimo use esse cara aqui, tá? Por quê? Porque você evita aquele problema de ter que, não está funcionando porque a configuração da minha máquina é diferente, porque eu não tenho uma biblioteca. Não, cara, isso acaba com o problema, tá? Então, assim, usa o cara, o MySQL aqui no containerzinho. Esse tutorial aqui já foi executado bilhões de vezes por milhares de alunos, então, assim, tá funcionando de todas as formas que vocês podem imaginar. Eu deixei rodando aqui, ele já naquele sistema no Classic Model. Não sei se vocês lembram desse cara aqui. É o seguinte, para quem não está acostumado com banco de dados, o que eu gostaria de recomendar? Tipo, se você quer praticar, o MySQL Tutorials. MySQL Tutorial, tá aqui. Galera, vem aqui, vai nesse cara, executa ele, vai fazendo as coisinhas básicas aqui. Vai começando com ele, MySQL Basic, Storage Process Trigger, SQL Views. Cara, vai entendendo a parada. Uma coisa importante, aqui nesse cara, ele tem o banquinho de dados que você usa para fazer exercícios, para treinar coisas, para ver coisas rodando e tal. Que é esse cara aqui, ó. Esse banquinho que está aqui. Então, na aula eu comento isso, eu ensino como importa tal. Então, assim, galera, quem não está acostumado a usar SQL, cara, tem que baixar esse cara aqui e praticar. Tá? SQL é uma coisa que você não aprende vendo também vídeo. Você aprende como começar a parada, mas
você tem que ter um motivador para fazer o negócio acontecer, tá? Então esse aqui eu acho que é o básico. O que eu recomendei para todo mundo? Esse cara aqui, ele tem um detalhe muito legal sobre como a coisa funciona. Você consegue ver vários tipos de consulta, tá? E no programador moderno, onde que ele vai usar isso aqui, tá? Você entendendo como as consultas que o teu banco de dados tem, você entende como é que algumas dessas consultas aqui que vocês vão fazer, ou que os frameworks vão fazer, executam, tá? E você pode fazer depois ajuste ou correção para saber se está tudo certinho, que acho que é o legal. Por quê? Aí vem a parte da aula que eu acho mais legal, que é quando eu apresento para vocês o Prisma, aqui nessa aula aqui, tá? Então, vocês aprendendo sobre o RM, e eu reforço aquilo que eu falo nessa aula aqui. Galera, desenvolvedor moderno tem que saber SQL? Tem. Mas ele usa SQL no dia a dia dele? Cara, infelizmente não, cara. Ele tem que usar o RM. Tá. Vai desenvolver uma coisa do zero hoje em dia? Opa, para esse papo de usar o banco de dados na mão, cara. Tu tem que usar um framework. E o ideal é que tu use o framework que seja mais top dentro daquela linguagem que tu gosta de utilizar. Vai usar Java? Uso do Java, é o Hibernate. Vai usar o Python? Uso do Python, que eu esqueci até qual é o nome dele. Acho é o SQL Alchemy. E vai usando, tá? A gente escolheu para vocês o Prisma dentro do stack do Web Academy, porque, cara, ele é muito bom. Ele é muito. Sem brincadeira. O professor Davi estava usando o TypeORM. E depois que ele conheceu o Prisma, ele, caraca, bicho, eu tenho que passar os projetos que eu tenho para Prisma. E aí é muito legal, pessoal, tá? Por todas aquelas características que eu já comentei com vocês durante as aulas que vocês viram aí, tá? O que eu quero comentar de mais importante sobre o Prisma aqui para você, para não ficar chovendo no molhado aqui. É que a tua modelagem conceitual ficou mais importante ainda com o uso do Prisma, cara. Mais importante ainda, por quê? Agora você vai programar realmente bem orientado ao objeto, cara. Não tem pra onde correr. Tá aqui. Você vai ter o model, que são as tuas entidades, tá? Vai ter a tua... Aí tu vai ter que... Esse cara aqui, se você olhar, você parou de modelar. Tipo, o projeto lógico. Esse cara aqui virou o projeto lógico. Naquele stack que eu ensinei pra você de faz o modelo ER, faz o modelo lógico, faz a implementação, ele para ali no modelo lógico, porque você vem aqui e vai colocar. Aí aqui vai exigir o conhecimento que você tem da linguagem de programação e do framework, tá? Então, o que é o model? É a tua tabela, é a tua entidade. Então, e aqui, ó, como é que faz uma chave estrangeira? Como é que aqui é o domínio dos dados? E aqui o legal, aqui você já usa uma especificação de tipo de dado do Prisma, e o Prisma adapta isso para o banco de dados, da forma como ele acha melhor. Então, galera, esse aqui é o mais próximo de SQL que vocês vão chegar. Que não é nada, quer dizer, tem zero, não tem SQL aqui, tá? Mas fez esse negócio aqui e tá funcionando, cara, é na hora. A migração para o banco, como é que vai gerar a tabela, tudo automatizado, cara, tudo automatizado. Você não precisa fazer mais nada, tá? Então, agora, mas obviamente, aquilo que eu comentei com vocês, ele faz uma coisa que eu acho altamente perigosa. Tá? O Prisma, ele faz uma coisa altamente perigosa, que é o relacionamento N para N. Eu digo assim, não faça o relacionamento N para N que ele oferece. Faça dois relacionamentos N para 1. Tá? Cria a entidadezinha que seria o relacionamento e faça a ligação dela, tá? Por quê? Senão você perde o controle de ter atributos do relacionamento. E mesmo que não tenha atributo, cria ele na mão, tá? É um controle maior. Eu digo que para sistema de banco de dados, atualmente, da forma como a gente faz, de forma que eles fiquem flexíveis, basicamente, cara, vocês vão usar tabela para relacionamento para quase tudo. Porque eu digo para vocês, se você faz uma tabela para relacionamento, você mata o problema do 1 para 1 também, você mata o problema do 1 para N e do N para N. Só que imagina, você faz uma modelagem do tipo assim, o cara só pode comprar um. Aí tu passa uma chave. Modelo todo o sistema e depois o cliente fala, não, cara, eu queria poder deixar o cliente comprar... Não podia comprar mais de um sim, cara.
Pô, tu vai ter que criar uma tabela nova, fazer um migration. Brother, isso vai dar um trabalho. É melhor fazer uma tabela central. Então, relacionamento N para N para 1, eu já criei uma tabela logo no meu pro relacionamento. Já faria como tá aqui, como esse cara aqui já monta aqui, entendeu? Então, eu acho crítico você já entender isso aqui no uso do Prisma. E esse cara aqui é muito legal. Por quê? Na hora que você tá fazendo consultas, o que eu acho bacana? Galera, a gente não tem mais corrida para saber SQL. Você usa o Prisma e usa uma linguagem específica dele. Eu quero um objeto tal, eu quero criar tais objetos. Você não mexe com SQL. Então, e esse cara aqui permite você esse nível de abstração. Mas, quando você olha as consultas da forma como elas estão sendo feitas, você olha os sistemas da forma como eles estão sendo implementados, entendeu? Deixa eu ver aqui. Quick fix aí, vai, fixa esse negócio aí, meu. Sai daí, rapaz. Ah, eu acho que eu não. É que esse projeto aqui eu não coloquei eu só abri o projeto, eu não tinha arrumado ele como deveria ter arrumado aqui dentro do banco. Então, assim, do jeito que tá aqui, cara, o que eu diria pra vocês? Invistam em entender bem o Prisma, façam vários. Por isso que um dos meus exercícios que é. Por que a sequência foi? 1. Criar o banco só no MySQL. 2. Criar. Sim, cara, Antônio, fazer migration de banco, cara, é um problemaço. Fazendo Sequelizer, fazendo tua PM, nossa, tipo assim, uma coisa que não era pra ser tão desafiadora assim, o cliente vem assim, cara, a gente precisa mudar aqui uma API, alguma coisa tal. O pessoal fala, porra, com o RM, dá um trabalho, dá. Antigamente, quando não tinha um RM, era uma dor de cabeça, porque você tinha que mudar uma camada toda de consulta de objeto, mexendo com SQL na mão, tem que se preocupar com SQL injection. Acabou, cara. A gente não tem mais isso, tá? Mas você tem que usar esse tempo que você ganhou para entender melhor o teu produto, tá? Principalmente a forma como o Prisma trabalha fetch de objeto. Tipo, ele vai trabalhar como Eager, vai trabalhar como Lazy. E vocês viram fazer um comentário sobre isso no vídeo. Tipo, tem que tomar cuidado quando um objeto é composto por outro, se ele vai fazer o fetch dos objetos. Tipo, tu vai pegar um objeto. Tá aqui, por exemplo, aqui. Tá aqui o index aqui. Tá aqui, esse objeto aqui, ó. A gente tem a gente está criando aqui um objeto aqui, ó, um usuário, a Elisa. Ela cria. Eu já estou criando aqui, né? Só com esse cara aqui, eu estou criando duas entidades numa tacada só. Eu estou criando um usuário e já colocando um post para ela. Lá no banco de dados ele vai fazer automaticamente inserir a Elisa. Depois inserir um post usando a chave primária dela para fazer a referência. Cara, esse cara aqui economiza um tempão de um monte de atividade que a gente teria que fazer de banco. Ele já faz automaticamente. Mas o que a gente tem que tomar cuidado aqui? Vamos supor que tu tem um sistema onde você vai puxar o objeto Elisa, tá? Tu tem que avisar, cara, eu não quero puxar os objetos post da Elisa. Eu não vou usar eles, cara. Eu só quero o objeto Elisa, não quero que ele referencia. Porque senão você mata o desempenho do teu sistema. Imagina, você tem uma tabela de usuários e a tabela de posts de um usuário numa rede social. Você pode imaginar que para 100 usuários, você vai ter milhares de posts, porque para cada usuário inserido, você tem potencialmente vários posts para cada usuário. Agora imagina, toda vez que tu puxa um usuário, tu vai ter que fazer uma consulta numa tabela post e tu não está precisando dos posts, porque tu só quer pegar o e-mail da Elisa para fazer alguma coisa. Tá? Então, esse é que é o principal cuidado que você tem que ter quando você está usando um framework. É você entender as políticas de uso dele, de como é que ele funciona, para você não puxar dado que você não precisa e matar o desempenho da tua aplicação, por não saber usar um framework de banco de dados. Por isso que eu gosto de falar, banco de dados é legal pra caramba, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o mau uso dele, porque ele mata o desempenho de uma aplicação boba, simples, mata. E o mais eu digo assim, perverso da parada. Isso não aparece no primeiro mês. O que eu quero dizer? Quando você sobe um sistema e o banco de dados está vazio, tudo é rápido, cara. Bonito. Porque, pô, tem 10 usuários, 50 produtos, não sei o que, tal. Qual é a hora que a parada vai espocar? Não é quando tem muito produto e nem muito usuário, é quando tem médio. Mas já tá caro migrar.
Já tá com um negócio com um tamanho relativo. A galera começa a achar um negócio meio lento. Aí o pessoal começa a inventar papo furado. Ah, não, porque a gente tá usando um HD ruim. Não, porque a tecnologia, o storage ali é ruim. Ah, não, é porque a rede que a gente tá usando entre os servidores é lenta. Não é, cara. É o mau uso, não entende, o cara nem sabe que tá fazendo besteira, tá? Então, eu vou falar isso pra vocês. De tantas vezes que eu já corrigi, já dei consultoria em sistema e tal. Meu irmão, mostra a parada pra mim aí. Como é que tá fazendo a puxa desses objetos aí? Sei o que, cara. Pra essa consulta aqui, tira os objetos. Não, pra essa aqui, puxa o negócio. O que não é assim, o pessoal acha que é tuning, mas não é tuning, é um entendimento de modelagem simples, tá? Então, por isso que eu digo assim, o Prisma ele é uma ferramenta incrível, te ajuda a ganhar muito tempo fazendo muita coisa, tá? Mas você tem que saber usar isso aí, galera. Onde é que a gente aprende? Professor, não tem atalho, galera. Tu vem aqui no site do Prisma. Aí, cara, começa a ficar bom no garoto, brother. Começa a ficar bom no garoto, tá? Cara, tem muita coisa, galera. Tem muita coisa, tem muita coisa. É absurda a quantidade de coisa que tem sobre esse cara aqui. Como você faz o negócio funcionar direitinho. Usar os modelos. Eu apresento aqui um negócio que é tipo assim, a ponta do iceberg do negócio, tá? Daria pra fazer muito mais, daria pra fazer muito mais, mas é a ponta do iceberg do negocinho aqui. O meu convite sempre a vocês é, cara, entrem no mundo. Tipo, imagina, quando você começa a gostar de um hobby, imagina, pessoal, eu vou começar um esporte e tal, vou começar a fazer crossfit, eu vou ser crossfiteiro e tal. Tu começa a aprender quais são os campeonatos que tem, quem são os grandes ícones do esporte. Tu começa a saber quais são os tipos de equipamento que a galera usa, o nome dos treinos e tal. Mesmo com o futebol. Tu gosta de futebol? É um hobby teu assistir, curtir, torcer? Tu sabe quem são os grandes times, quem são os grandes jogadores, os grandes técnicos, tu sabe como é que é as regras, não sei o que, tal, tal. As pessoas que curtem o negócio, tá? Eu gosto de drone, porra. O cara aprende quais são as marcas mais importantes, como cria um drone, quais são as regras, não sei o que, tal, tal. Eu vou gostar de desenvolvimento web. O que é que tu tem que aprender? As coisas que fazem parte do mundo. Tu tem que entender deles, tu tem que entrar, tu tem que absorver aquela parada. Então, assim, o Prisma, você vai adotar o Prisma como um framework de trabalho, de persistência objeto relacional, cara, entra no mundo dele. Tem que saber fazer os detalhes, fazer as coisinhas e tal, tá praticando. Por quê? Por mais que isso não aconteça toda vez, porque fazer um sistema em banco de dados toda vez não é uma coisa que você faz com frequência. Mas quando ela é exigida, ela é crucial. Então, é aquela parada que é tipo fazer exercício de emergência, de, sei lá, que o pessoal faz no treinamento de brigada de incêndio, tá? Por que tem que ter treinamento? Porque se acontece um incêndio, cara, vai dar muito ruim, cara. Então, assim, um monte de gente que não sabe o que fazer, dá muito ruim ainda. Então, existem treinamentos. Recomendo sim, se você não mexe com banco de dados, mas você desenvolve web e eventualmente toca com isso, eu diria, cara, tu tem que fazer uma mini revisãozinha de banco de dados a cada 6 meses. O que significa isso? Uma semaninha, cara. Pega uma semana a cada 6 meses, dá uma lida, brinca, faz um tutorial, sobe um banco, usa esse cara, faz um migration, só pra refrescar na cabeça. Aqui no Web Academy, vocês vão fazer a parada direto, então assim, tá tranquilo. Mas eu tô falando pra vida, tá? Pra vida, porque vocês vão ter que praticar isso aqui, tá? E eu digo, hoje em dia, com uma IA, você consegue fazer muita coisa sozinho, você consegue fazer um sistema inteiro sozinho. Então, use isso aqui também dentro dos hobbies de vocês. Crie sistemas hobby e use esse cara aqui para desenvolver tecnologia, tá? Eu acho que isso aí faz parte da preocupação de fazer um negócio bacana dentro da área, tá? O que mais que eu comentei aqui, cara? Falei sobre isso nessa aula aqui. Na última aula, eu faço muitos comentários. Eu faço um CRUD aqui, um dropzinho, né? Que tem um CRUD e tal. Porque tem a parte do relacionamento N para N que eu gosto de comentar direitinho aqui, tá? Aqui realmente eu entro um pouquinho mais dentro do Prisma, mostro como é que a gente usa o acesso. Tanto que quase não tem slide, porque o objetivo mesmo é refazer a demonstração. E aqui no final eu faço comparações, tá? Entre cada um dos principais produtos que tem, né, tal. No caso aqui, e o que eu gosto de comentar para vocês aqui, né? E aqui vem a parada mais importante, tipo,
Quando você está fazendo um modelo, está fazendo um sistema profissional e vai fazer usando sprint, usando metodologia agile, de forma incremental, você nunca modela o banco de uma vez só. Ele parece muito com aquele exemplo que vocês viram ainda agora aqui na aula 3. Tá, acho que aqui, ó, eu comento isso. Tá aqui. Tipo, como é que começa um banco de dados? Cara, pessoal, eu quero fazer uma rede social, tal, papá. Cara, qual é o caso de uso mais importante de uma rede social? Cara, é o usuário postar uma mensagem e fazer um amigo. Tá, porra. Quais são as entidades que o cara precisa nesse caso de uso, bicho? Cara, ele tem que fazer amizade com outro usuário e mandar uma mensagem. Eu preciso fazer um modelo do banco de dados inteiro? Não. Tu só faz aquilo que aquele user story precisa. Aí na próxima interação. Na próxima interação, professor, a gente vai fazer a parte da comunidade e tal. A gente tem que criar essa comunidade. Pô, beleza. Aí você cria a comunidade. E depois, pô. Não, a gente vai fazer mensagem, a gente vai fazer post com vídeo, vai ter interação, vai ter like, não sei. Vai colocando, mas a parada é, você nunca faz tudo na primeira sprint. Você faz aos pouquinhos, colocando só os atributos que precisa e tal. Não tente criar todo o banco na primeira sprint. Isso não faz sentido. Você cria só o que é necessário para atender aquele user story daquela sprint, mas faz o negócio todo funcionando. Porque depois você vai voltar e vai melhorar o banco, vai adicionar mais coisas, no back-end, vai melhorar os testes e assim vai, tá? Foca no modelo. A foca no modelo não é colocar o desenho de uma foca lá no banco de dados, professor. É você dar importância pro modelo, cara. Vou colocar foca no modelo conceitual, pô. Pô, ainda vou colocar um desenho de uma foca em cima do modelo R aqui. Aí vai ficar linda essa analogia. Ninguém vai esquecer. Professor, DAO. O que é o DAO, cara? Data Access Object. Vocês viram como tá lá, tá? Então, DAO pattern. Galera, segue esse cara aqui, bicho. Tem o padrão do design DAO, que é você separar os dados dos objetos, tal. Segue esse cara aqui, galera, ó. Book DAO, DAO Implementation. Esse é dentro desse cara aqui que você usa o Prisma, tá? O Prisma, ele é o cara que ajuda você a implementar uma camada dessa de Data Access Object, porque você pode trocar o banco, não sei o que. Então use o DAO, tá? Essa é uma dica clássica. Aí eu faço. Tu pode fazer sem DAO? Pode. Tu vai fazer o sistema profissional, vai fazer deploy, não sei o que, tal. Cara, então tem que usar, tá? Vamos lá, o Antônio fez uma pergunta aqui. É para isso que eu tô aqui hoje. Vamos lá, Antônio. Professor, uma dúvida. Como usar o banco de dados para armazenamento de imagem, por exemplo, para uma entidade local que tem imagem de local com título e descrição? Assim, Antônio, na boa, o que a galera de verdade faz? Ninguém armazena imagem. Você vai fazer consulta dentro da imagem? Sobre a imagem? Não. A imagem é só uma coisa que você tem que carregar, ela tem que ficar fora do banco. A gente põe no banco coisas que a gente faz consulta. Que a gente pode consultar sobre, que a gente precisa indexar sobre. O que você talvez salve no banco é a URL de onde está a imagem. Então, o normal é você ter um storage muito rápido, onde você guarda todas as imagens com um IDzinho único para aquela imagem, com o hash daquela imagem. E esse ID fica no banco de dados. Tipo, teu produto tal, tem o ID do produto, não sei o que, descrição, URL daquela imagem. Aí quando você monta o teu front-end, a imagem não vem do banco, ela vai vir lá do teu storage. Aí você pode, obviamente, implementar token de acesso à imagem para ele não ficar aberto na internet, que é um monte de coisa. A gente só usa imagem em banco de dados em bancos de dados que são capazes de fazer processamento da imagem e responder perguntas sobre ela. Existem alguns bancos de dados que fazem isso, que são bancos de dados de georreferenciamento. Você tem o banco de dados de imagem está lá dentro do banco e você pode perguntar, cara, eu quero uma pista assim, procura tal padrão. E ele procura dentro da imagem. São os algoritmos de processamento de imagem que funcionam dentro do banco. Aí ele te retorna a imagem como uma resposta. Anotando, mostrando alguma coisa na imagem que você está buscando. Então esse aqui é o ponto. A gente não armazena em banco normalmente imagem. Por quê?
é uma coisa que você não vai fazer pergunta em cima, dentro da imagem, você não vai fazer perguntas desse tipo. E elas são muito grandes, elas vão matar muito do processamento do banco, que é feito. A tecnologia de banco, na verdade, nasceu para fazer dados sobre string. Tá? String, números, comparações, essas coisas. Imagem, você usaria ou bancos de dados bem específicos para você fazer esse tipo de consulta, ou você faz o que eu fiz, o storage. E observação sobre storage. Em tese, esse storage até ficaria melhor, tipo, guardar o URL dela tal, se você fizesse num banco de dados NoSQL. Porque é um tipo de coisa que não muda com muita configuração, muita coisa sobre isso, tá? Esclareceu a dúvida? Sim, sim. Ali no trabalho a gente utiliza o blob da Azure, né? Isso. Mas é mais por desconhecimento meu mesmo de como seria para fazer isso. Não, o normal seria você coloca as imagens no storage, tipo no serviço web e tal, que tem restrição de acesso, que tem tal, e o front-end na hora que faz a busca, ele usa o token de acesso e habilita lá, tá? Mas se você olhar, tipo, é muito raro uma imagem de alguma coisa estar especificamente num site, tipo, se você pegar esse cara aqui, né? Eu abro a imagem. Olha lá, esse aqui é um exemplo clássico. Olha onde é que está a imagem, né? Tipo assim, o texto está aqui, tutorial, design pattern. A imagem dele está no, uma Content Distribution Network Image Quality. Então, ela está num servidor separado que fornece essa imagem aqui. E o cara ele ainda deu aqui a restrição da qualidade da imagem que ele queria aqui. Ele não está no mesmo lugar que está todo mundo. Ele está num servidor específico para fornecer a imagem. Então tem um serviço de fornecimento de imagem. Olha que legal, tá? Então esse aqui é um exemplo clássico que da onde você vê, ó, da OSH API Static Content Image SRC. Aí você passa qual a imagem que você quer, Cloud, não sei o que, JPEG, ó, Intro Cloud. Aí você tem a noção da imagem aqui, RAW 1 JPEG. Então é dessa forma que a gente faz profissionalmente o uso de imagens com o banco de dados. Ele não fica no banco junto com a galera. Então é um serviço separado, onde você acessa depois. É bem legal a gente conseguir ver isso acontecendo na nossa frente, né? A gente entende melhor como funcionam as coisas. Porque aí o que é que acontece? Você consegue salvar histórico das coisas, atualizar a imagem de acordo com o que você quer, manter uma base de dados de produtos específicos, assim por diante, categorizar tal, e assim, e aí vai, tá? Tipo assim, professor, mas se eu quiser fazer uma busca dentro da imagem, tal, não sei o que, mas eu não quero armazenar a imagem no disco. Muita gente faz o seguinte, tipo, o cara pega uma IA ou pega alguma API que ela analisa a imagem e cria um texto que descreve ela, aí você põe no banco. Ah, eu quero uma imagem de alguém sentado num banco e tal. Aí a IA que analisou essa imagem, transformou em texto, falou: ah, aqui é uma pessoa, é um dentinho, é uma nuvenzinha, um cérebrozinho comendo pizza, lendo livro, usando headphone. Fica num texto. Aí isso aí você consegue colocar no banco de dados e fica fácil de fazer busca. Aí, quando deu match, a imagem de pessoas ou itens ou desenhos usando headphone, essa imagem voltaria. Porque a IA conseguiria entender que tem um headphone sendo usado aqui por um item gráfico. Aí essa imagem entraria no conjunto de resposta. Tá? Isso aqui é uma coisa bem interessante de lembrar para vocês de como funciona no mundo real. Tá? Então, esse cara aqui, galera, é um padrão que eu acho importantíssimo. Quem mexe com banco de dados, mexe com back-end, está desenvolvendo back-end para fazer interfaceamento com banco de dados, sabe mexer. Esse cara aqui digo assim, é imprescindível você entender esse cara aqui bem legal, tá, pessoal? Então, e é fácil de entender. Uma vez que você entende o padrão, cara, é só vantagem, é só alegria, é só vitória, tá? Que mais? Considerações finais, né? Normalizar é importante, normalizar também é importante, que eu já comentei. Hype não vende produto. Usar o modelo relacional é uma estratégia vencedora, tá? Usar o NoSQL com modelo relacional. Você saber usar as duas abordagens naquilo que elas são boas. Eu gosto de falar, cara, você pode ser torcedor, fã de alguma coisa, tá? Tipo assim, eu sou torcedor, não sei o que, do time tal, sou fã de tal produto, não sei o que. Mas, cara, na hora que você tá sendo técnico, tá sendo profissional, tu não tem paixão, tu tem paixão por resolver o problema.
Tu não pode ter paixão por ferramenta, não. A ferramenta, normalmente é para resolver um problema. Se um outro problema, aquela ferramenta não te ajuda, esquece a ferramenta. Tu tem que fazer que nem o que eu gosto de falar. Que nem o autor lá do Game of Thrones, pô. Ele não tinha medo de matar personagem. Morreu, brother. Entendeu? Então, assim, mesma coisa aqui. Ferramenta não te ajuda, meu? Some com ela. Você não tá ajudando. Tá? Minha expectativa sobre vocês, pessoal. Eu vou liberar tipo alguns gabaritos para vocês verem aqui, tipo o gabarito 1, eu vou liberar a partir de segunda-feira, o gabarito 2 eu vou liberar, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente uma da possível resposta do laboratório 3, para vocês terem uma noção de como é que é o tamanho da resposta desse problema, tá? Isso aqui foi feito por alunos do Web Academy, tá? Então assim, eu passei para eles o problema, tal, igual que vocês estão fazendo aí, tá? Olha o modelo deles, cara. Então, tem muita coisa. Eles usaram como base aquele exemplinho lá da rede social que eu fiz, tá? Com o negócio, tá? Então, assim, é isso aqui que eu acho legal quando os alunos se dão o trabalho de fazer, personalizam, entendem o problema. O esquema relacional é uma coisa que eu gosto de falar porque eu já repito várias vezes. Eu peço esquema relacional. Alguém me manda essas figurinhas que o MySQL gera. Tipo, deixa eu colocar aqui, vou mostrar pra vocês. Tipo, quem nunca, né? Eu venho aqui, database, cadê aqui? Cadê? Reverse Engineer. Tá aqui, next, beleza. Aí o que? O Classic Mode. Pô, aí, execute. Aí ele gera aqui. Aí gera reverso. Aí tem gente que me mostra isso aqui, falando, não, tá aqui o esquema relacional. Cara, isso não é esquema relacional, me perdoe. Isso aqui é um diagrama de tabelas de um banco. Isso aqui não é esquema relacional, galera, tá? Então assim, é só para lembrar que eu ainda sou acadêmico, cara, entendeu? Isso aqui é um esquema. O que é um esquema? Esquema é o nome de uma relação e a lista dos seus atributos. Esse aqui é um esquema, tá? Então eu quero o esquema relacional. E da forma como eu expliquei aqui está dizendo como é que a gente diz que a integridade, quem é chave estrangeira, quem aponta para quem. Isso aqui que é legal, tá? Então, mostrou o esquema relacional, fizeram os comentários sobre desnormalização. Esse negócio aqui não deveria ser feito por uma pessoa só. O legal de fazer um trabalho desse aqui é você comentar com os amigos, ver como estão as coisas, tirar uma dúvida. Por quê? Para um sistema desse aqui existem várias respostas que são válidas, não é uma só. Várias respostas podem ser corretas aqui. Então, o meu objetivo aqui é ver como vocês estão atuando como equipe. Esse que é o principal ponto aqui desse cara, tá? Agora que tem mais gente aqui presente, vou falar aqui sobre... Pessoal, eu coloquei esses questionários aqui, tá? Para cada um dos vídeos, tá? Ok? Por quê? A gente está percebendo que vocês estão deixando literalmente tudo para a última hora. E a gente sabe, se a gente deixar para daqui a um mês, vocês não vão fazer no ritmo que a gente está querendo que vocês façam. Vocês vão deixar todo o conteúdo para fazer na última semana ou nos últimos 3 dias. Aí vocês atrasam a entrega porque não tiveram tempo. Então assim, a gente estabelece que vocês vão ter certos dias para tipo, sábados, terças e quintas para fazer as atividades. Então a gente sabe o tempo que a gente espera. Tipo, cara, esses caras já deveriam estar vendo o vídeo tal, ou já deveriam até ter consumido um pouquinho mais antes. Não, a gente vê que tá todo mundo consumindo os vídeos, tipo, não 2 dias antes da entrega do final do módulo, mas 2 dias antes da entrega da atividade. E ver o vídeo não tem nada a ver com a atividade, tá? Então assim, por essa razão a gente vai começar a colocar mecanismos para garantir que vocês estejam acompanhando a aula no ritmo adequado. A gente comentou isso no início do Web Academy. Isso aqui não pode ser aquilo que você vai fazer nas horas vagas, tá? Isso é uma coisa importantíssima para a gente deixar bem claro para vocês. Esse programa para a gente, ele é um programa importante. Ele vai abrir portas para outros alunos no futuro fazendo esse negócio. Então assim, vocês infelizmente são a vitrine da parada. Então a gente vai cobrar de vocês muito. A gente vai cobrar de vocês a mesma coisa que a gente cobra do pessoal aqui em Manaus. A gente não quer fazer diferença só porque vocês estão distantes.
ou porque a gente está fazendo EAD. A mesma cobrança de compromisso que a gente faz com o pessoal do presencial, a gente está fazendo com vocês. Agora, vocês não têm uma aula presencial para ir, mas a gente vai cobrar isso. Como é que a gente cobra isso? Criando esses mecanismos, tá? Por quê? A gente quer evitar que vocês cheguem num hands-on e sejam, ou não tenham capacidade técnica de fazer a coisa porque não aprenderam o que tinham que aprender, não fizeram as coisas da forma adequada, ou fizeram fake, fizeram usando IA, não sei o que, papapá. Então, de uma equipe de, sei lá, uma turma de 20 alunos, tem 5 só que sabem fazer as coisas. Os outros tudo ficaram enrolando, não fizeram as coisas adequadamente. A gente realmente vai exigir um pouquinho mais, vai apertar um pouquinho mais de vocês, dado a forma como o curso está sendo feito, tá? E como eu falei, vou dar spoiler, fiquem ligados. Coisas vão acontecer aí nas próximas semanas. Galera, é isso aqui que eu queria ter passado para vocês. Óbvio, é muito conteúdo aqui. Tem mais de 6 horas de conteúdo de aula para ver aqui. Fora a parte que tem aqui de tutoriais, de vídeo suplementar, não sei o que. É muito material. Fora as coisas para ler, fora as coisas para fazer. Então, assim, isso aqui é a pincelada que eu queria dar. Tá? É bem pequenininho. Eu quero receber mais dúvidas de vocês, tá? Eu gosto de lembrar sempre, pessoal. Lá no Discord, cara, vocês podem chegar lá no aberto lá, professor, cara, eu tô com uma dúvida e tal. E por que eu acho importante, às vezes, algumas dúvidas não serem tiradas no privado, tá? Porque, tipo, você tem uma dúvida técnica, porra, lança lá no canal da turma. Por quê? Não é incomum, pessoal. Às vezes, quando uma pessoa tem a dúvida e ela pergunta, às vezes tinham 6 pessoas que tinham essa mesma dúvida, mas estavam com vergonha de perguntar ou com medo de perguntar. E aquele cara foi lá e perguntou. Então, assim, não existe dúvida boba. Tá? Então, com dúvida, pô, você tem uma dúvida técnica relacionada ao material, relacionada a uma coisa do vídeo, relacionada a alguma coisa do exercício, lança a dúvida lá no canal da turma. Pra eu abrir e responder pra todo mundo, porque, pô, aquilo ali eu tinha entendido. Cara, eu não tinha entendido aquilo não, ainda bem que meu colega perguntou. Faça uma pergunta sempre no aberto. Isso é importante pra engajar vocês no uso da plataforma, engajar vocês no uso da ferramenta e em fazer as atividades. Tá legal? Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Eu vou só encerrar a gravação, mas eu vou continuar aqui. Encerrar a gravação pra gente lançar no YouTube daqui a pouquinho. Valeu!